Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 até o 19. Vamos lá. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você pode dizer um amém por essa palavra, meu irmão? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você decidiu estar na Santa Ceia do Senhor Jesus, porque Santa Ceia é comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja e com o Senhor Jesus. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você. Eu creio que se assim Deus o fez, é porque nós precisamos ser alimentados por essa palavra. Entenda, a mensagem é muito mais importante, como o próprio pastor Marquinhos diz, que o mensageiro. Então, se ao final dessa mensagem você esquecer que fui eu que preguei, mas lembrar do conteúdo da mensagem, eu vou me dar totalmente por satisfeito, porque eu preciso diminuir para que o Senhor cresça. Importa que Ele cresça, que a mensagem seja pregada. Eu tenho total convicção de que eu sou apenas um instrumento. É o Espírito Santo de Deus que faz, que opera, e Ele é o Senhor da igreja, e Ele cuida da igreja. Então, se essa mensagem está sendo pregada, meu irmão, é porque Deus está cuidando da igreja. Entenda uma coisa: a igreja sempre foi perseguida. A igreja, e não, antes de termos o conceito da igreja, os que serviam a Deus, aqueles que serviram a Deus, que entregaram sua vida a Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando ainda não tínhamos o conceito de igreja ainda formatado, nós vemos o povo de Deus sendo perseguido. Nós vemos aqui os babilônios perseguindo os cristãos, os assírios, o Egito, e a gente conhece a história e vê que quanto mais o faraó perseguia e oprimia o povo de Israel, mais o povo crescia. E a igreja do Senhor é assim, meu irmão: quanto mais batem na gente, mais a gente cresce, mais a gente avança, mais a gente prossegue, mais a gente conquista, porque o Senhor da igreja é Jesus, e Ele cuida da igreja. Podem bater na gente, podem caluniar a gente, podem tentar impedir a gente, mas o Senhor da igreja continua cuidando da igreja, zelando pela igreja, e a igreja vai continuar avançando em nome de Jesus. Mas ao longo da história a gente vê um cenário de perseguição sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre o povo de Deus. E no Antigo Testamento, ainda na Antiga Aliança, a gente vê outros povos que se insurgiram contra a igreja, mas o povo de Deus sempre prevaleceu. E no Novo Testamento, aí sim, quando a gente já tem o conceito de igreja formatado, a gente já tem o conceito do cristianismo formatado, as perseguições começam logo depois que Jesus ele é assunto aos céus. As primeiras perseguições à igreja do Senhor, elas vão começar em Jerusalém, logo depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Atos capítulo 7, do versículo 59 em diante, vai dizer: enquanto apedrejavam Estevão, que foi um discípulo e um mártir, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado, e dizendo isso, adormeceu. Eu fico imaginando o quanto que a alma de um homem pode ser piedosa a ponto dele estar sendo apedrejado, e ele ser capaz de, durante esse apedrejamento, olhar para aqueles que estão apedrejando ele e dizer: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, eles não sabem aquilo que eles estão cometendo, perdoa eles. Estevão, que foi o primeiro mártir, ele vai ser um exemplo de perseguição. E aí a gente vê aqui uma figura muito icônica na Bíblia Sagrada, Paulo, que ainda era conhecido como Saulo. Na realidade o nome é a mesma coisa, muda só a pronúncia de região para região. Mas em Atos 8, do 1 ao 4, olha o que o texto diz sobre esse evento da morte de Estevão. E Saulo estava ali, consentindo com a morte
de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Saulo é um homem que, antes de ter um encontro com Jesus, ele tinha ódio de cristãos. E o texto que nós lemos diz que enquanto Estevão estava ali sendo apedrejado, é como se Saulo estivesse sentindo uma espécie de entusiasmo em ver aquela cena. Pessoas apedrejando, matando Estevão por conta da mensagem que ele carregava, pelo simples fato dele servir a Jesus e proclamar essa mensagem. E ali estava Saulo. Eu acredito que muitos outros que perseguiram a igreja consentindo com a morte de Estevão. E aí que eu acho a Bíblia linda demais, é aqui que a gente vê o poder de transformação da mensagem do Evangelho, porque o mesmo homem que agora estava olhando para Estevão e vendo ele sendo apedrejado, estava se deliciando com essa cena, é o mesmo que depois vai entregar a sua vida para Jesus. Ele vai dizer: eu considero tudo como perda, nada é mais importante do que servir ao meu Deus, nada é mais importante do que entregar a minha vida e servir ao Senhor Jesus com o meu fôlego de vida, com os meus dias. É o mesmo que vai sofrer perseguições, é o mesmo que vai ser chicoteado, vai sofrer naufrágio, mas ele vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. É ele que vai ser transformado por essa mensagem que eu e você carregamos hoje, e é ele que vai escrever nada mais, nada menos do que boa parte do Novo Testamento. E é por conta da mensagem do Evangelho que muitos homens que foram martirizados, que sofreram e que morreram, é por conta deles que nós estamos aqui hoje, porque a igreja prevaleceu. Tentaram calar a nossa voz, tentaram nos impedir, mas nós estamos de pé. E um recado para o mundo: nós vamos continuar avançando, crescendo, pregando que Jesus salva, cura, liberta, transforma, porque a igreja é vencedora. A igreja vai prevalecer. A igreja vai prevalecer. E aí depois disso a gente vê muitos cenários de perseguição. Em 64 vai haver um grande incêndio em Roma, que vai ser atribuído aos cristãos, e aí a partir disso eles vão ser acusados de blasfêmia, heresias, de comer carne humana, de canibalismo, de praticar incesto, né? Os cristãos eles vão ser odiados, responsabilizados por todas as calamidades de ordem pública, por pestes, inundações, fome, né? Invasões bárbaras, tudo aquilo que é de ruim vai ser atribuído aos cristãos. E aí Roma vai continuar oprimindo o povo cristão. A gente vê aqui muitos imperadores que praticaram esse tipo de opressão. Eu trouxe aqui alguns deles: Domiciano, Trajano, Adriano, Antônio, Marco Aurélio, Cômodo, Sétimo Severo, Diocleciano. Todos esses imperadores romanos que participaram desse ato de oprimir os cristãos. A grande realidade é que o mundo sempre tentou parar o nosso avanço. O mundo sempre tentou nos calar, e até hoje essa história não mudou. Tentam nos perseguir, tentam nos paralisar, levantam calúnia contra nós, acreditam que nós somos fanáticos, loucos, mas a igreja vai prevalecer. Quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos cristãos sendo lançados ao Coliseu, homens e mulheres que, diante desse enorme anfiteatro romano, eram lançados para serem devorados por cristãos. Você que é pai, você que é mãe, imagina você ver o seu filho sendo lançado, e você é o próximo. Mas antes disso, você poder presenciar e ver a cena do seu filho sendo despedaçado por feras. Enquanto isso, as pessoas que estavam ali naquele anfiteatro se deliciavam nessa cena. Era uma espécie de diversão para eles. E tentaram nos parar no Coliseu, mas a igreja prevaleceu. Nós temos muitos regimes que tentam nos parar, exemplo do comunismo, que se propagou pelo mundo a partir do século XIX, e declarou toda e qualquer religião, inclusive o cristianismo, adversário do Estado. E hoje nós vemos esse cenário de perseguição em muitas nações, a exemplo da Coreia do Norte, que é a nação que é a mais perseguidora dos cristãos, a maior delas. E lá os cristãos eles são presos e condenados a trabalhos forçados pelo simples fato de carregar esse livro aqui. Famílias inteiras são postas a trabalhos forçados quando não são mortos. Famílias inteiras têm que se esconder
ter uma vida em secreto, não podem declarar publicamente a sua fé, não podem pegar o celular e postar no Instagram um stories dizendo que está na igreja. Não, lá eles não podem. Aqui nós temos a liberdade de filmar, de postar, repostar, de gravar vídeo. Glória a Deus por isso. Infelizmente muitos irmãos nossos não têm essa mesma liberdade e tentaram parar a igreja. Nós sofremos também por perseguições de grupos terroristas como o Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Shabaab, com tortura e morte de muitos cristãos. Uma vez eu ouvi um missionário citando que, quando ele foi lá na Devec Taquara, dizendo que o menino, ele era torturado diariamente para negar Jesus com agulhas dentro da unha. Aquilo ali partiu o meu coração, ele contou isso às lágrimas, e todos os dias ele era furado com agulha entre as unhas, e no final da tortura ele dizia: eu não vou negar a Jesus, eu não vou negar a Jesus. Nós fomos e somos perseguidos. O site Portas Abertas, que é um site que fala da perseguição, diz que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição pelo simples fato de seguirem a Jesus. Nós fomos e somos perseguidos. Nós fomos perseguidos pelo Império Romano, pelo comunismo, por grupos terroristas. Nós somos perseguidos hoje por aqueles que nos odeiam, pela mensagem que nós carregamos, ou por qualquer outro sistema de governo que é contra o cristianismo. Mas nós temos uma promessa, e essa promessa está em Mateus 16, 18. Eu queria que você redobrasse a sua atenção aqui. E o texto diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou declarar isso de novo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Essa palavra é poderosa, meu irmão. Entenda isso, eu disse isso no culto do sobrenatural, esse trecho aqui que eu preguei na quinta-feira passada. A porta é um instrumento de defesa e não de ataque. Quem é mãe aqui sabe, talvez se você já tenha tentado correr atrás do seu filho ou da sua filha com um chinelo na mão, para dar uma surra nele, talvez ele tenha entrado no quarto e fechado a porta, e aí você está batendo lá: sai daí, que quando você sair eu vou te dar uma surra. Ele está lá se defendendo, está lá com medo de você, e a gente sabe que toda vez que abre a porta o couro come, né? Quem é mãe aqui sabe disso. Então porta é instrumento de defesa. Então se o texto diz, preste bastante atenção nisso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o único cenário em que o inferno não prevalece é quando a igreja está atacando, é quando a igreja está avançando, é quando a igreja não está se acovardando. É por isso que nós não podemos nos acovardar, é por isso que nós não podemos perder espaço, é por isso que a gente não pode se intimidar. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles avançavam. Quanto mais perseguiam os nossos irmãos, mais a igreja crescia, porque em nenhum momento a igreja paralisou, em nenhum momento a igreja se acovardou. Nós avançamos, estamos de pé. Eu quero declarar que a igreja vai continuar avançando, prosseguindo. Nós vamos prevalecer, nós não nos calaremos, nós avançaremos, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Creia nisso, meu irmão, creia nessa palavra. A igreja é eclésia, e a eclésia é uma palavra de origem grega que significa assembleia, reunião, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é um termo para se referir à comunidade dos fiéis, aqueles que se reúnem, uma congregação. Isso é precioso. A igreja é essa comunidade, essa reunião, esse conjunto de pessoas diferentes, que vieram de culturas diferentes, de pensamentos diferentes, que quando estão nesse ambiente aqui, já são iguais perante a mensagem do Evangelho. São totalmente transformados por essa mensagem que transforma a nossa mente, o nosso coração, que produz em nós um processo de metanoia, um processo de transformação total na nossa mente. Isso é, quem matava não mata mais, agora passa a ser um promotor de vida. Quem roubava não rouba mais, antes passa a ser um restituidor, porque o Evangelho, ele transforma a mensagem do Evangelho, a mente da pessoa. A gente vê isso em Paulo. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, e aí ele encontra com Jesus. E aí Paulo, ele vai passar por um processo de metanoia. Aquele que matava agora passa a ser promotor de vida, pregador da mensagem do Evangelho.
Sobre a formação da igreja, para eu começar a aplicar algumas coisas aqui preciosas para mim e para você, os discípulos vão receber uma mensagem e uma ordem expressa de Jesus. Você conhece o texto: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O texto de Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Antes, os discípulos de Jesus, após a morte dele, estavam temerosos, porque afinal de contas, depois de Jesus morrer, ainda não tinha se mostrado a eles. E depois da vinda do Espírito Santo, Jesus se aparece para eles, é assunto aos céus, e eles recebem o Espírito Santo. Eles são tomados por uma coragem para pregar a mensagem do Evangelho. Eu acho isso poderoso demais, porque depois que eles recebem o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso ajudador, nosso encorajador, Pedro ele vai pregar um sermão, Pedro ele vai pregar uma mensagem, e o texto diz que nessa primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, 3.000 almas vão se render à mensagem de Jesus e serão batizadas. E aí Atos 2, 46 e 47 vai falar um pouquinho de como era a igreja nesse início. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E preste atenção, porque aqui está o segredo da igreja, o segredo do crescimento da igreja. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É o Senhor Jesus que deu crescimento à igreja dele, porque ele cuida da igreja, ele ama a igreja, ele zela pela igreja, ele tem uma preocupação com a igreja do Senhor Jesus. Atos 2:47b, que eu disse aqui, quero frisar novamente: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E por que a igreja crescia? Por que a igreja avançava? Qual era o segredo? Deus dava o crescimento, mas existia um sentimento que tomava conta do coração do povo. E é esse sentimento que precisa tomar conta do meu coração, do seu coração, da nossa mente. É isso que o Evangelho ele prega. Existia um sentimento da igreja primitiva que tomava conta daqueles que iam se convertendo, e todas as vezes que o Senhor ia acrescentando almas que iam sendo salvas, todos eles iam sendo tomados desse sentimento do coletivismo, do altruísmo, da abnegação. Logo não há mais nada que é meu, agora é tudo nosso, o Pai é nosso. Esse sentimento de coletividade, de pertencimento, de saber que Deus é Pai de todos. Ele não é um Pai exclusivo meu, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim, mas Ele é também Pai do meu irmão, e Ele cuida do meu irmão. Ele me ama, Ele zela pela minha vida, ok, mas Ele zela pela vida do meu irmão. E se Ele tem sonhos e projetos para a minha vida, Ele também os tem para a vida do meu irmão. Então não há espaço para egoísmo, não há espaço para egocentrismo, não! É o sentimento do coletivo. O Deus é nosso, o Pai é nosso, Ele cuida de nós. E aí Atos 2, 44, 45 vai dizer: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, um só pensamento, uma só mente, um só coração, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, não tinha apego a nada que é material, não, tudo era de todos, eles se ajudavam entre si. Existia esse sentimento do coletivismo. E aí novamente, na oração que nós apelidamos como a oração do Pai Nosso, Jesus vai nos dar o exemplo. Quando Ele vai orar, Ele vai dizer: Pai Nosso, é nosso. O pão que Ele pede é nosso, não é meu, não é do meu irmão, não é do outro, não, é nosso. Quando Ele vai dizer: não nos deixe cair em tentação, Ele usa a primeira do plural: não nos deixe. Perceba que a oração não é uma oração egoísta, individualista, não tem espaço para egoísmo. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Nós é o coletivo, é o senso de pertencimento, porque Deus cuida da sua igreja e você faz parte dela. E se você faz parte dela, Deus está cuidando de você, está cuidando da tua vida, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua família, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Creia nisso, meu irmão. Ele nos ensina sobre
como Deus pensou a igreja foi criada para coletividade. E aí preste bastante atenção nesse texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu queria que você redobrasse a sua atenção aqui, porque talvez eu vou desconstruir algumas coisas que você pensa a respeito da igreja. Eu e você, na nossa individualidade, porque cada um de nós tem a sua individualidade, nós somos únicos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem uma identidade. Essas impressões aqui são únicas na sua vida. Eu e você, na nossa individualidade, somos membros? Sim, membros. Somos templo do Espírito Santo? Sim, ok. Mas a igreja, nós só somos no coletivo. A igreja nós somos quando eu me junto com você, quando você se junta comigo. Olha o que o texto diz: ora, vocês são corpo, vocês. Se ele está dizendo que alguém é corpo, ele está dizendo na pluralidade, no coletivo, no conjunto. Vocês são corpo. Então, quando nós somos corpo? Quando nós estamos no coletivo. Quando nós juntamos um com o outro para adorar. Um tem salmos, outros tem provérbios, um tem cânticos, outros tem hinos. E aí quando a gente se junta, cada membro, quando a gente se junta no coletivo para prestar um culto ao Senhor, no coletivo, no conjunto, aí sim, nós somos igreja do Senhor Jesus. E aí o texto segue dizendo: ora, vocês são o corpo de Cristo. E aí preste atenção, e cada um de vocês, quando ele fala da individualidade, é membro do corpo. Então perceba, quando ele fala do plural, ele fala que é corpo, mas quando ele fala do indivíduo, ele fala que é membro. Então atenha-se a isso, cuidado, para você achar que você pode continuar na sua casa, para você achar que você pode continuar sem pertencer a uma igreja, e achar que você é igreja do Senhor, porque sozinho você é membro, e membro fora do corpo apodrece e morre. Quando você está conectado no corpo, você tem vida, e a tem em abundância. Então quando você está pertencendo a um corpo, conectado a um corpo, você é sarado, você é cuidado, você é liberto. O Deus da igreja, que cuida da igreja, vai cuidar de você também. Então é importante que você pertença à igreja do Senhor Jesus. Sozinho nós somos presa fácil para Satanás. No corpo, no coletivo, igreja do Senhor, nós somos separados, lavados, remidos, guardados pelo Todo-Poderoso. Na coletividade, nós somos igreja. Sozinho você é membro. O que é a igreja? É esse conjunto de membros. Mateus capítulo 18, versículo 20, é por isso que a Bíblia fala do coletivo. Ele vai dizer: pois onde estiverem 2 ou 3, aí eu estarei no meio deles. Porque a Bíblia sempre previu o coletivo. Quando Deus criou Adão, ele olha para Adão e ele vai dizer: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjutora. Deus cria Adão e percebe, e ele já tinha isso na sua cabeça muito mais concebido. O texto só diz que ele percebe, que ele vê, que ele chega à conclusão só para se comunicar de uma maneira mais fácil conosco, mas ele sabia que Adão precisava de alguém, precisava de uma adjutora, precisava de uma companheira. Meu irmão, você não pode andar sozinho. Se você andar sozinho, você corre um sério risco de vida. Você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor, de uma liderança, de alguém para ser autoridade sobre você, de alguém para te aconselhar, de uma comunidade de fé, em que você possa ser alimentado, nutrido, aconselhado para você suportar as lutas, para te alertar quando você precisar, para chorar com você, para se alegrar com você. Você precisa de uma igreja. Entenda isso, isso é importante, e saúde para mim e para você. E aí eu quero avançar aqui sobre algumas características da igreja. A igreja é comunhão. E o texto de Salmo 133, do 1 ao 3, vai dizer como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Igreja é comunhão, meu irmão. É eu chegar, apertar a mão do meu irmão, saber como é que está, como é que foi a semana, como é que foi o dia. Às vezes eu vou falar com as pessoas, eu já falei com a mesma pessoa umas 3, 4 vezes. Eu falei: não tem problema não, fala com você de novo. Hoje eu falei com o Augusto umas 6 vezes, né, Augusto? Ele está por aí.
Eu esbarrei com ele, está ali, ó. Falei com ele, não, igreja é comunhão, gente. Sabe, não é chegar, se servir de uma palavra que está sendo ministrada, terminou o culto, eu saio correndo, não. Aqui é uma comunidade de fé, de comunhão. Pergunte como é que está o seu irmão, exercite a comunhão. Às vezes um abraço, uma paz do Senhor pode transformar a realidade, o dia, a semana de alguém. Então, em nome de Jesus, seja a boca de Deus quando você se reunir como igreja, exerça a comunhão com os seus irmãos. Isso é importante, igreja é comunhão. A igreja também é o lugar da manifestação da multiforme graça do poder de Deus. Eu acho isso lindo, isso é poderoso demais. Porque Deus, Ele na sua eterna soberania vai compartilhar conosco dons, habilidades, talentos, aptidões. Ele entrega a cada um de nós algo que nós podemos nos utilizar para servir a igreja. O texto de Efésios capítulo 4, do 11 ao 13 vai dizer, preste atenção, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, se eu recebi um dom, se você receber um dom, é para que a igreja de Cristo seja edificada. Nós precisamos ter esse senso, e aqui nós vemos a multiforme e a graça do poder de Deus. Um tem cânticos, outro tem uma palavra, um toca um instrumento, outro serve, e quando a gente se reúne, a gente tributa a Deus honra, glória, louvor, adoração, e Deus fala com a igreja, Deus cuida da igreja, Deus serve a igreja, Deus abençoa a igreja, porque a igreja é esse lugar da manifestação do poder de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Sabe, tem um exemplo muito interessante quando a gente fala desse lugar em que a multiforme graça do poder de Deus se manifesta. Quando a gente teve aqui a nossa ceia de ano novo, cada um trouxe um prato, e aí você assinou lá na lista um item para você trazer. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Cada um chega com alguma coisa a oferecer, e aí quando a gente coloca tudo na mesa, e a gente tem a oportunidade de sentar à mesa para partilhar da mesa, já não tem só aquele item que você trouxe. Agora você tem toda uma mesa à tua disposição. Você tem doce, salgado, você tem refrigerante, suco, sobremesa. Isso é igreja. Você chega com aquilo que Deus te entregou, mas quando cada um chega com aquilo que Deus entregou a você, logo nós não temos mais um item, um dom, uma habilidade, não, a gente já tem um conjunto de pessoas que oram, que entregam profecia, que tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que tem o dom da cura, o dom da fé, e a gente se serve desse corpo, a gente se serve dessa multiforme graça do poder de Deus. É por isso que a igreja é preciosa, é por isso que Deus cuida da igreja. Meu irmão, Deus ama a igreja, cuida da igreja, vela pela igreja. Então, em nome de Jesus, nunca se afaste da igreja do Senhor Jesus. A igreja é um lugar de valorização também. Aqui nós somos valorizados. E olha que o texto de 1 Coríntios 12, do 14 ao 20 diz: o corpo não é composto de só um membro, mas de muitos. Nós somos muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo em Cristo Jesus. Nós somos muitos, meu irmão, e cada um de nós tem uma função específica. E às vezes a gente se desvaloriza porque a gente queria ser mão e a orelha, mas se a gente não tiver a orelha no corpo, quem vai ouvir? Às vezes a gente reclama porque a gente não é pé, a gente é braço, mas se não tiver braço, como é que vai andar, como é que vai se movimentar? Às vezes a gente pensa, não pastor, eu sou o dedo mindinho, aquele lá da ponta, com unha encravada, inchado. Faz um favor para mim, você vai chegar na sua casa hoje, se você se acha menos importante, corre, mas corre com força e dá com esse dedinho na quina do sofá, para você sentir aquela dor poderosa, que você vai lembrar que ele existe, e vai lembrar que ele é tão importante quanto qualquer parte do seu corpo, porque até o dedo mindinho tem uma função específica. Você está no corpo, meu irmão,
E você é valorizado, amado, separado, escolhido por Deus. Você é a coroa da criação. Deus te escolheu, Deus te resgatou, morreu por mim, morreu por você, para que hoje eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Você é precioso para Jesus. Creia nisso, meu irmão. A igreja é guardada e protegida por Deus. Salmo 91, verso 7 vai dizer, você conhece: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A igreja também é um lugar da manifestação do amor de Cristo Jesus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8 vai dizer: amados, amemo-nos, isso é uma ordenança, é um imperativo, uns aos outros, porque o amor de Deus, o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E 1 João 4, 19 vai dizer: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor, meu irmão. E você precisa refletir amor nas suas ações. Você precisa refletir amor na forma como você fala, na forma como você se expressa, na forma como você se comunica. Você precisa exalar amor, aquilo que nós recebemos de graça do nosso Pai. Nós precisamos ofertar, oferecer, entregar, doar, amar, porque Deus é amor. Às vezes é difícil de amar as pessoas, irmãos. Aquele chefe lá que pega no teu pé, que fala com você e te persegue todo dia, é difícil. Você não vai acordar na segunda-feira desejando amar. Eu quero amar meu chefe, né? Passou o fim de semana, maravilha, aí virou segunda-feira, você vai lá para o teu trabalho, aí tem aquele chefe, você vai chegar lá, meu Deus do céu, aquela treva lá, todo com os gadarenos, todo, não é fácil, mas a gente precisa amar. A igreja é uma agência do céu nessa terra. E olha que o texto de Marcos 16, 17 e 18 vai dizer o poder que a igreja tem: e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja é poderosa, meu irmão, porque o Senhor da igreja é o Senhor Jesus. A igreja é gloriosa, e ela cumpre propósitos gloriosos. Olha o que diz Colossenses 1, 27, a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu e você somos propagadores da mensagem do Evangelho. Eu e você temos a mensagem da boa esperança. Eu e você somos comunicadores da mensagem que produz vida, salvação, transformação, edificação. A igreja poderosa, gloriosa, vai avançar e vai continuar pregando a mensagem do Evangelho. A igreja é poderosa. Mateus 18, 19 vai dizer: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. A igreja é poderosa, meu irmão. Tem uma experiência de Pedro, ele vai passar por isso, ele vai ser preso. E aí, a igreja vai começar a orar, a igreja vai começar a intervir em oração. É por isso que a gente tem sempre comunicado aqui: ore, esteja em oração pela sua casa, pela sua família, pelo Brasil, pela nossa nação, pelos projetos da nossa igreja, que a igreja tem esse poder. E aí Pedro preso, e o texto vai dizer de Atos 12, 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Pedro estava encarcerado, mas a igreja estava clamando. Pedro estava aprisionado, estava impedido de estar em liberdade, mas a igreja estava orando, clamando, intercedendo em todo momento. E aí Pedro vai receber livramento da parte de Deus.
A igreja é poderosa. João 14, 13, 14 vai dizer: eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Entenda uma coisa: quando nós, como igreja, a gente se posiciona, tem resposta, tem milagre, tem intervenção do céu, tem mudança de diagnóstico, tem mudança de cenário, tem transformação, tem maravilhas, tem manifestação do poder de Deus. Quando a igreja ora, alguma coisa diferente acontece na terra. A igreja comunhão é manifestação da multiforme graça do poder de Deus, é lugar de valorização, guardada e protegida por Deus. Estou resumindo aqui: a manifestação do amor de Jesus Cristo, é a agência do céu na terra, é gloriosa porque cumpre propósitos gloriosos, ela é poderosa, e quando a igreja se posiciona, tem milagres, respostas e intervenção do céu. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa importante sobre a igreja. Na igreja, não tem distinção de pessoas. Isso é lindo demais. A igreja não faz segregação. Na igreja não tem judeu, não tem grego, não tem alto, baixo, gordo, magro. Não tem preto, branco, amarelo, pardo. Não tem rico, pobre, inteligente, ignorante. Não tem intelectual, não letrado. O que prega mais, o que prega menos, o que canta mais, o que canta menos. Não! Na igreja todos nós somos iguais aos olhos do Todo-Poderoso. Deus não olha por aquilo que você tem, pelos teus dons, pelas tuas habilidades e talentos. Não! Ele olha o teu coração, Ele te escolheu, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. E se você é a igreja do Senhor Jesus, você é amado, separado, escolhido pelo Todo-Poderoso. Aqui não tem segregação de pessoas. Gálatas 3:28 vai dizer: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Na igreja não tem preconceito, não tem racismo, não tem tribalismo, grupo A, B, C, não tem acepção de pessoas, não tem classismo. Você não vai ser tratado por aquilo que você tem ou pelas tuas posses, não. Na igreja não tem machismo, feminismo, misoginia. Na igreja não existe segregação, porque Cristo é um em todos. A igreja do Senhor vai prevalecer. A igreja é o lugar onde todos se sentam juntos para cear, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E Apocalipse capítulo 3, versículo 20, porque ele nos convida para isso, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. A igreja é esse ambiente onde a gente se assenta para se servir daquilo que Deus quer compartilhar com a sua igreja. A igreja é esse ambiente de adoração, de entrega. A igreja é esse ambiente em que uma palavra liberada do altar atinge cada coração de maneira individual, de maneira particular, e trata conosco de uma forma que somente o Espírito Santo pode tratar. A igreja é esse lugar em que nós somos cuidados pelo Todo-Poderoso. Salmo 104, 27 e 28 vai dizer: todos eles esperam em ti, para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhe dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. A igreja é esse ambiente de ser ministrado. Na igreja tem misericórdia. Deus está cuidando de você. Lamentações 3, 22 e 23 vai dizer: graças ao grande amor do Senhor é que não fomos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Meu irmão, amanhã tem mais uma porção de misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus projetos, sobre o teu sonho. Deus está cuidando de você, porque Deus é misericordioso, bondoso, benevolente, gracioso, e é Ele que cuida da igreja. Na igreja tem misericórdia, tem partilha, tem solidariedade, tem amor, tem graça, tem favor, tem comunhão da parte de Deus. Na igreja Jesus é tudo em todos, Ele é o centro de tudo, Ele tem o governo, é Ele quem reina, é Ele que tem a primazia, Ele é a razão de tudo. Na igreja Jesus Cristo é o Senhor, e é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos avançar, nós vamos vencer.
A igreja vai prosseguir, a gente vai continuar pregando, a gente vai ser chato, a gente vai continuar avançando, a gente vai continuar dizendo que o noivo vem, a gente vai continuar apressando a vinda do noivo, a gente vai continuar declarando: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós somos aqueles que anunciam a vinda do Messias, nós somos a voz que clama: preparai o caminho para o Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus vai prevalecer. E se tem algo que é precioso sobre a igreja, é que ela é a noiva do Cordeiro. Isso é forte demais. Ela é a noiva do Cordeiro, que morreu, ressuscitou, mas um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Ele veio a esse mundo, morreu, sofreu, cuspiram a sua face, foi injustiçado, mas um dia ele vai voltar como leão, o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa maior esperança. Se estamos aqui muitas vezes sofrendo, padecendo, a Bíblia diz que lá não vai ter choro, lá não vai ter rancor, lá não vai ter solidão. Não, lá nós nos assentaremos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá nós faremos coro com os anjos, e todos os dias, por toda a eternidade, e toda a eternidade nós declararemos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8 dizem: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O noivo vem buscar a sua igreja. O noivo vem buscar a sua igreja. E nós somos aqueles que dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.